pensam a respeito dele? Quem dizem por aí que Jesus é? Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus estava ali provocando o testemunho deles. Jesus quer saber o que seus discípulos pensam a respeito dele. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Quem aqui não nasceu na igreja, no evangelho? Hoje uma vez eu fiz essa pergunta engraçadinha, nasci na cidade. Isso que eu estou perguntando é quem não vem de herança protestante, evangélica. Levanta a mão. Poucos, a maioria que é filho de cristãos, de crentes. Agora, você, pode continuar com a mão levantada. Vocês, como eu, quem aqui se converteu em uma grande programação da igreja? Fica com a mão levantada. Para vocês que não nasceram no evangelho, quem aqui se converteu através de um testemunho pessoal de um amigo ou parente? Como que vocês se converteram então? Não foi palavra. Mas deixa eu dizer não, é óbvio que é pela palavra, mas qual instrumento? Como Deus usou as circunstâncias? A maioria das pessoas diz, aliás, isso é até o Instituto Barna, que é um instituto que trata dessas questões de estatísticas entre evangélicos. Ele fez uma estatística em milhares de cristãos aqui nos Estados Unidos, e a grande maioria esmagadora, eu não lembro agora qual é o exato número, se é 80 e tantos por cento, disse o seguinte: eu me converti através do testemunho de um amigo ou de um parente. Sabe por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque a maioria das vezes a gente tem expectativa de que a igreja faça grandes eventos e promova através disso o evangelho. Há algum problema com isso? Absolutamente nenhum. Ao contrário, a gente pode e deve fazer programações chamadas programações evangelísticas. Mas o problema é que muitas vezes esse tipo de atitude da igreja meio que acomoda alguns irmãos em relação à própria responsabilidade pessoal. Ou seja, evangelizar é alguma coisa lá do pastor, é alguma coisa que a igreja tem que fazer, mas não que eu tenho essa responsabilidade, mas você tem. E a grande questão ou a pergunta que Jesus Cristo fez àqueles discípulos, ele continua dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Qual é o testemunho a meu respeito que vocês dão? Qual é a opinião a respeito de mim que vocês publicam aos quatro ventos quando vocês abrem a boca de vocês? Ele quer saber isso, ele se importa com isso, ele quer que a gente fale a respeito dele para as outras pessoas. Marcos tem 16 capítulos e esse aqui é exatamente a metade do livro. Marcos capítulo 8. E eles estão no caminho. E Jesus está ali então agora provando os discípulos, ou amadurecendo os discípulos, no caminhar com Ele. Se Jesus Cristo é o teu mestre, você tem caminhado com Cristo, você precisa começar a perceber que você tem uma responsabilidade de divulgá-lo, de anunciá-lo, de falar quem Ele é para as pessoas que estão à sua volta. E é isso que Ele está fazendo. Vocês precisam falar ao meu respeito. Então, o tema do nosso estudo essa noite é a importância do nosso testemunho. O que eu tenho que fazer? O que é então esse testemunho a respeito de Jesus? Como é que eu posso responder essa pergunta? Quem dizem que eu sou? A primeira coisa que eu vejo, o nosso papel do nosso testemunho, é denunciar os valores estranhos ao evangelho que estão à sua volta. Há muita coisa acontecendo, há uma mudança social tremenda acontecendo e muito rápida. Meus irmãos, analisem os valores morais de 20
20 anos, eu não estou indo muito longe não, foi de 20 anos atrás, e compara com aquilo que nós temos hoje, é completamente diferente, completamente distorcido. Se você for ver a respeito do que é família, do que é casamento, educação de filhos, você vê que paulatinamente as coisas vão se transformando e mudando, e sempre para pior, nunca para melhor. Os valores morais estão se deteriorando. Acabou de ser nomeado como ministro da Educação do Brasil um pastor presbiteriano, muito conhecido meu, por acaso. Foi meu pastor quando eu era adolescente. Eu era da igreja dele. E aí então descobriram um vídeo dele em que ele defende a vara, o castigo físico da educação dos filhos. E pronto, já fizeram um chabu em relação a isso, como se ele não fosse capaz de ser um bom ministro por causa dessa opinião dele. Mas nós, como evangélicos, nós vamos ver agressões aos padrões da palavra em todo o tempo. E o pior de tudo é que eles vão nos chamar, não nos tolerando, vão nos chamar de intolerantes. Quando há uma informação nesse texto bem interessante que diz o seguinte: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Fique com essa informação. Cesareia de Filipe, nós temos aí dois nomes, né? César e Filipe. De onde que vem esses nomes? Em primeiro lugar, Filipe era o nome de Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande, aquele Herodes da morte dos bebês da época que Jesus nasceu, lembra? Esse é Herodes o Grande. Ele morreu sem instituir um descendente, um sucessor. Antes ele dividiu em 4 partes a Judeia e deu para cada um dos filhos dele governar. Um desses filhos se chamava Filipe, Herodes Filipe, e ele edificou uma cidade chamada Cesareia, que se tornou Cesareia de Filipe. Por que Cesareia? Porque era uma cidade edificada para a honra de César. E como foi que ele honrou César nessa cidade? Obrigado, irmão. Como foi que ele honrou César nessa cidade? Construindo um templo para a adoração de César. E não é interessante que é justamente nessas vizinhanças, na qual havia um templo para a adoração do imperador, construído por alguém que deveria ser um representante judeu. Filipe deveria ser esse representante, Herodes Filipe. Foi justamente nessas vizinhanças que Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? Ou seja, olha o mundo à sua volta, olha os valores pagãos sendo aí adotados. O homossexualismo hoje em dia é moda, né? Aquilo que antigamente era alguma coisa que era feita às escondidas, hoje em dia as pessoas têm orgulho de serem homossexuais. Casamento é alguma coisa que só os gays querem, não é? Os gays que lutam para casar. Os heterossexuais não, eles não querem casar. Quando querem casar, é casar tarde, ter filhos, a pior das hipóteses, não é? Demorar para ter filho, não curtir a vida. Essas coisas todas, meus irmãos, sabe? Vendo a família como um empecilho para atingir o sucesso pessoal. Isso é tão pagão, mas tão pagão. Isso é como acontecia no Antigo Testamento, de quando as pessoas pegavam seus próprios filhos e ofereciam eles em sacrifício para conseguir bênçãos materiais, o favor dos deuses. Só que o nome naquela época dos deuses era Baal, Astarote. Hoje em dia o nome é Planet Permanente. Mas os filhos são oferecidos em sacrifício no mesmo lugar. Isso aqui que está no meu ventre é um empecilho para eu ser feliz, então eu vou matar isso aqui. As pessoas continuam oferecendo vidas em sacrifício em altares pagãos. E está lá então Jesus passando por uma vizinhança altamente pagã e eles dizendo: olha, numa vizinhança como essa é preciso afirmar o que eu sou. As pessoas vão te chamar de intolerantes, vão chamar você de radicais, xiitas, o que quer que seja. De tudo isso já me chamaram, para nos intimidar. Mas a nossa voz não pode ser calada, irmãos. Nós
que continuar testemunhando a luz. Nós temos que continuar afirmando quem é Jesus e desafiando os valores desse mundo. Eu fico impressionado como aquelas coisas do Apocalipse estão se cumprindo de maneira exatamente como está escrito ali, mas de um jeito que a gente nem sequer esperava. Está escrito lá, quando para você comprar e vender, se relacionar, quem estiver com a marca da besta na mão, só esses vão poder comprar e vender, comercializar, né? Eu me lembro quando eu era criança, minha avó falava que assim que o CPF lá no Brasil foi inventado, as pessoas faziam contas mirabolantes para provar que o número do CPF era o número da besta. Quando surgiu o código de barras, tentaram provar que era o código de barras que era o número da besta. Falaram de implante de microchip debaixo da pele. Esse aí é o número da besta. Mas, meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas tem uma lei tramitando aqui, no New Jersey, aqui em Trenton, que está querendo propor que somente as empresas que sejam inclusivas em questão de gênero, aceitando a bandeira homossexual, é que tem o direito de comercializar com o governo. Isso é o número da lista. Já passou? Já passou. Sabe o que outra lei que passou também? Aqui, olha, as escondidas, com os superpoderes que foram dados aos governadores por causa da pandemia. Sabe o que mais passou? A obrigatoriedade do ensino de gênero nas escolas. Já passou. Seus filhos serão obrigados a estudar a história do movimento homossexual. O número da besta. Nós estamos nas cercanias de Cesareia e Filipe, irmãos, mas nós estamos calados. Onde que está o nosso papel de testemunhas, dizendo quem Cristo é? Cabe a nós seguir inclusive o exemplo, né? Quem diz que sou? Alguns dizem que é João Batista. Vocês lembram quem foi João Batista? O que foi que ele fez? Ele denunciou o adultério e o incesto do rei. E por causa disso, a filha da amante do rei, que era a própria cunhada, pediu e o seduziu e pediu a sua cabeça numa bandeja de prata. Por isso, meus irmãos, parte-se de dizer quem Cristo é, parte-se da importância do nosso testemunho, ela passa por denunciar aquilo que não faz parte da ética cristã. A segunda coisa que eu vejo aqui é que nós precisamos então contrariar uma religião que é mundana. Jesus estava aqui passando por Cesareia de Filipe, mas a caminho de Jerusalém. Estava formando ali os seus discípulos pelo caminho. Ele estava ensinando e preparando os seus discípulos, começando a ensiná-los a respeito do sofrimento e da morte dele próprio, e que os seus discípulos teriam que estar dispostos a andar por esse caminho. Eles já tinham testemunhado vários milagres de Jesus, mas agora, por causa da popularidade crescente, eles iam ver as ameaças. Pessoas pegando em pedras para atirar nele, Jesus escapando pelo meio da multidão. Por várias vezes isso viria a acontecer. E como Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha já todo o seu plano traçado, ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Por isso que ele pergunta primeiro a opinião dos outros. Então, o que dizem por aí, pessoal? Gosto muito de uma definição do C.S. Lewis, alguém que eu já compartilhei com os irmãos. O autor do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, as Crônicas de Nárnia, ele também tem escrevido um livro maravilhoso chamado Cristianismo Puro e Simples, no qual ele afirma a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ou ele tem que ser afirmado por nós como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ou ele não vai ser nada.
Porque se Jesus Cristo for menos do que isso, então a sua declaração pessoal de que ele era o Filho do homem e ao mesmo tempo o Filho de Deus, isso daí não era verdade. Então, se Jesus não era verdade, ou ele estava mentindo, o que o tornava moralmente mau, ou ele não sabia o que estava falando, ele era louco. Por isso que cabe aqui então o seguinte resumo do argumento de C.S. Lewis: se para você Jesus não for tudo, então ele não é nada. Ou ele é tudo, ou ele é nada. E alguns diziam: não, Jesus Cristo é muito importante, né? Os espíritas dizem, é um espírito evoluído. Os testemunhos de Jeová dizem, Jesus Cristo ele é a primeira criação de Deus. Os católicos vão dizer, ou pelo menos afirmar, que ele é alguém com o qual a mãe constrange para que o filho atenda, não é isso? Pede para a mãe que o filho atenda, que atende. Portanto, meus irmãos, ele não é tudo para essas pessoas e para essas religiões. Ele precisa ser tudo. Ele não é João Batista, ele não é Elias. São personagens muito importantes, proeminentes, mas ele é muito mais do que isso. Jesus Cristo é melhor do que essas religiões mundanas têm apresentado. E às vezes a gente tem vivido a politicamente correto, né? Nós vivemos a era do politicamente correto. Você não pode contrariar as pessoas e nem se achar dono da verdade. Mas o problema é que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade, a vida. E não dá para você dizer que ele é e não é ao mesmo tempo. Ou ele é o Salvador, ou ele não é o Salvador. Portanto, Jesus Cristo, ele é a nossa inspiração para desafiarmos as religiões que são contrárias à palavra de Deus. Portanto, olha que interessante, né? Primeiro nós falamos que Jesus Cristo é alguém que nos inspira a desafiarmos os valores mundanos. Agora nós vemos que Jesus Cristo também, o testemunho sobre ele, nos faz desafiar as religiões seculares, as religiões que contrariam o ensino da palavra de Deus. Nós temos que ter amor à verdade e não amor ao politicamente correto. Uma das coisas mais tristes dos nossos dias é aquilo que a Bíblia chama de temor de homens. Sabe o que é o temor dos homens? É quando você fica constrangido em não proclamar o Evangelho de Cristo, ou não viver em plenitude o Evangelho de Cristo, com medo de magoar ou de ofender alguém. Vocês já viram Jesus Cristo com medo de magoar as pessoas? Tanto é que quando Pedro aqui está dizendo, tu és o Cristo, 3 versículos depois, Jesus aponta o dedo na cara dele e diz, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus Cristo não tinha nenhum problema, meus irmãos, em contrariar as pessoas quando elas estavam erradas. Aí você pensa, mas Jesus estava de birra com Pedro. Olha o desenrolar da história desse discipulado aqui. Você vai ver Jesus dizendo para Pedro, olha Pedro, Satanás te escolheu para te peneirar, mas eu roguei o Pai por ti. E mesmo depois de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus o chama em particular, após a ressurreição, e se reconcilia com ele. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, o mesmo tanto de vezes que ele negou. Portanto, não havia ali nenhuma animosidade. Jesus Cristo pastoreava exatamente nos moldes do Salmo 23, tua vara e teu cajado me consolam. O cajado que me livra do perigo e muitas vezes a vara que me açoita para que eu não volte a agir como tolo, como insensato. Portanto, meus irmãos, cabe aqui o nosso testemunho. Você convive com pessoas que têm outras crenças ao seu redor. Você convive com pessoas que não têm crença nenhuma, ou pelo menos acham que não tem, né? Porque não existe esse tipo de isenção. Todo mundo tem alguma convicção religiosa, mesmo que ela diga que não tenha convicção religiosa nenhuma, isso já é uma
E o Senhor está chamando a mim e a você. Você é testemunha. E você tem que falar quem Cristo é diante desse e diante daquele. Diante do promíscuo, diante do secular, com quem você trabalha, ou quem sabe com quem você estuda, até aquele que está andando no caminho errado, ouvindo uma má religião, uma falsa religião, seguindo um falso Cristo, ou um falso profeta, apóstolo, ou o que quer que seja. É nosso papel testemunhar eles. Por quê? Porque é uma ordem. Esse é o terceiro ponto. Denunciamos os valores mundanos, contrariamos a religião secular através do nosso testemunho e obedecemos uma ordem. Esse é o nosso terceiro ponto. Porque Jesus mandou, diga para mim quem é que eu sou. Jesus está interrogando os discípulos, exigindo deles um posicionamento. Me falem quem eu sou. Esse é o problema, meus irmãos. Todos nós somos missionários. Lembra que eu disse ao começo do culto? Indo por todo mundo pregando o Evangelho por criatura. Ótimo que a gente ajuda a sustentar projetos missionários. Temos que fazer isso mesmo. Além do mais, porque o texto de Atos 8 nos dá a responsabilidade missionária em 3 perspectivas diferentes, não é? Jerusalém, Judeia, 4. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Jerusalém é onde eles moravam. Judeia, a cidade onde eles moravam. Judeia era o estado no qual eles moravam. Samaria, o estado vizinho. E então, os confins da terra. A gente pode até ajudar a sustentar a obra missionária onde os nossos pés não vão. Mas onde os nossos pés vão, eu preciso ser missionário. Eu preciso ser proposital, intencional. Você precisa sair de casa de manhã com essa oração no teu coração: Senhor, coloca os teus eleitos no meu caminho. Você já orou isso? Não adianta a gente ter uma boa teologia, meus irmãos, se ela é um segredo. Nós somos calvinistas, mas não espalha, é o nosso segredo. É bom, meus irmãos, é doutrina bíblica, ela precisa ser compartilhada. Esses dias eu conversava com alguns irmãos, o lado bom da internet, né? Alguns irmãos que foram libertos de heresias e falácias por causa de pregação de pastores reformados que encontraram no YouTube. E tanta gente nessa situação. Mas o problema, meus irmãos, é que essas igrejas que não são reformadas, elas vão atrás das pessoas. E depois a gente vai lá e tira o aquário delas e traz para o nosso. Mas elas vão atrás das pessoas, elas são propositais, elas têm uma intenção. Aqueles de muitas igrejas, eles convidam, eles atraem, eles testemunham do Evangelho, coisa que a gente não faz. E a gente tem uma teologia tão boa, meus irmãos, porque assim, sabe por que eles fazem isso muitas vezes? Porque eles acham que a salvação depende deles. Se eu explicar direitinho, qualquer pessoa pode ser salva. A gente está liberto desse jugo. Porque o jugo, não é? Se qualquer um sem exceção pode ser salvo, então quando eu prego o Evangelho, a culpa é minha, porque aquela pessoa podia ter se convertido, e se ela não se converteu é porque eu não expliquei direito. Eu não estava ungido naquele dia, não estava, sei lá, não tinha uma aura ao meu redor naquele dia, alguma coisa assim. Mas nós estamos libertos disso. O nosso trabalho é apenas jogar a semente. Onde ela vai cair, nem sequer isso é a nossa tarefa. Mas caindo em solo fértil, ela vai germinar, ela vai frutificar. Por isso que os grandes pregadores, os grandes missionários, os grandes evangelistas da história, a maioria deles era calvinista, era reformado. Nós temos uma herança. Nós não podemos nos acomodar, e você não pode achar que isso é tarefa do pastor, do presbítero e do diácono.
porque, irmãos, quem gera ovelha é ovelha. Você quer encontrar uma ovelha, ela vai sair do útero de uma outra ovelha. Ovelha gera ovelha. É óbvio que não sou eu que vou dar vida nova para ninguém, mas através do meu testemunho é uma ordem. Quem vocês estão dizendo que eu sou? Eles já estavam no caminho da crucificação, e eles poderiam entender isso, eles deveriam entender isso, que eles estariam caminhando com Jesus, eles tinham que saber quem Jesus era, ter confiança em quem Ele era, para poder suportar os momentos difíceis que viriam pela frente. Então nosso testemunho é importante, porque nós primeiro denunciamos a ética mundana, nós contrariamos uma religião secular, uma religião equivocada, nós obedecemos uma ordem, e nós, por último, e acabando aqui nossa mensagem, nós usamos o poder que nos foi dado. Atos 8 diz o quê? Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo. E há um outro engano também, e como Paulo fala que Deus chamou uns para serem evangelistas, alguns acham então que isso daí é uma vocação. Mas esse evangelista aqui está muito ligado até mesmo à função do próprio apóstolo, que era justamente essa de sair e um lugar diferente e ali então abrir novos trabalhos, igrejas. Vocês devem conhecer pastores assim, que ficam 2, 3 anos no lugar, agora em outro lugar, abrindo igrejas, são bons nisso. Deus deu dons desse tipo para esses homens. Mas isso não quer dizer que a tarefa de evangelização não seja de cada um de nós, sem exceção. Nós precisamos assumir isso, porque embora as pessoas tenham uma posição a respeito de Cristo, ele vira então para os seus discípulos e diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eles estavam com Jesus, então, desde a Galileia, eles viram libertações, viram curas, viram sinais e até ressurreição. E aí então vem Pedro e fala o quê? Tu és o Cristo. Se você analisar esse texto nos outros evangelhos, principalmente em Mateus e Lucas, você vai ver a resposta de Jesus a Pedro, dizendo o quê? Bem-aventurado sois, Simão Bar-Jonas, porque isso não veio de você. Você só foi capaz de dizer isso porque foi o Pai que te inspirou. E Atos 1:8 explica como isso acontece. Você recebe esse poder para ser testemunha. Sabe o que isso quer dizer? Quando você abre a sua boca, o Espírito Santo pode usar as suas palavras para atingir o coração dele. Você não precisa ser eloquente. É óbvio que você pode estudar isso, vai fazer um curso de evangelismo, mas não dependa disso. Eu tinha um professor de teologia que falava assim: olha, ele dizia, quer seja uma pregação reformada ou até arminiana, é melhor um testemunho de evangelho arminiano do que testemunho nenhum. O que ele quer dizer é o seguinte: olha, abra a boca e fala o que está no teu coração a respeito daquilo que você sabe da palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. E não é pelo muito falar. Você vê aqui, por exemplo, quanto tempo Paulo passou na cidade de Corinto? Talvez por volta de uns 2 anos. 2 anos! E depois ainda para escrever para aqueles irmãos e perceber que era uma igreja completamente problemática. Era um circo de horrores aquela igreja. Mas depois você vai para a cidade de Tessalônica. Quanto tempo Paulo passou em Tessalônica? Semanas. E, no entanto, você lê ali a carta dos Tessalonicenses, as cartas, e você vai perceber que talvez seja a igreja mais madura do Novo Testamento. No último análise, não vai depender do nosso esforço. Deus só quer que você abra a sua boca. Abre a tua boca. Não esconda a salvação em Cristo Jesus das pessoas. Ela precisa brotar dos seus lábios, ou brotar na tua vida, não é? Outro dia eu disse aqui,
pessoas olharem para a nossa casa, gostarem do que vão ver, do que elas veem, elas entram na nossa igreja. Agora, se a sua casa não for uma boa vitrine, ela não vai querer entrar na nossa igreja. Mas, deixa eu contar uma historinha para vocês, já terminando a mensagem. Dois homens estavam num campo, trabalhando com pepitas de ouro, né? Garimpeiros, um garimpo. E então, dois homens estavam trabalhando juntos e encontraram uma pepita gigante. E eles disseram um para o outro: essa pepita é muito valiosa, talvez as pessoas possam roubar de nós, até nos matarem para ter essa pepita. Vamos fazer o seguinte: vamos esconder ela nas nossas coisas, vamos levá-la até a cidade, arrumar as nossas coisas rapidinho e ir embora. Já ficamos ricos com essa pepita. E foi assim então que eles esconderam a pepita na bagagem e foram voltando para a cidade, passando pelo meio de todo mundo, chegaram até o lugar onde eles estavam hospedados, arrumaram as coisas deles, e a hora que eles saíram da casa, estava metade da cidadezinha na frente da porta. Quando eles abriram a porta e perguntaram: onde está a pepita? Eles disseram: mas nós não dissemos absolutamente nada. E então eles responderam: mas nós vimos os seus olhos. A cara da felicidade, cara de felicidade de quem tinha encontrado um grande tesouro. Ou seja, irmãos, isso é o poder do Evangelho em nós. É uma coisa contida, é uma coisa que explode de nós. Deveria ser, a evangelização deveria ser um estilo de vida em todos os sentidos. Por isso, vamos pensar nos pontos aqui, né? Foram 4 pontos que eu disse para vocês. O nosso testemunho é importante porque ele denuncia os valores mundanos, ele contraria, o segundo ponto, contraria as religiões mentirosas, seculares, é a obediência a uma ordem e atende a um poder que nos foi dado pelo poder do Espírito Santo. Pense em algumas coisas. Primeiro, posicione-se. Posicione-se contra o politicamente correto. Posicione-se contra o mal, contra o erro. Não importa se as pessoas vão virar a cara para você. Não importa se as pessoas vão torcer o nariz, fazer careta. É como dizia a minha avó, né? Cara feio é fome, para mim é fome, né? Dizia minha avó. Não importa se fizerem careta. Mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. O cristianismo relevante, meus irmãos, se faz conhecido, na maioria das vezes, pelas nossas discordâncias e não pelas nossas concordâncias. Tanto é que qual é o nome que nós somos chamados como cristãos? Nós somos cristãos de linha protestante. A própria palavra protestante vem daquele que protesta, não daquele que concorda. Perceberam alguma coisa relativamente simples? Vamos continuar protestando, tendo como base a palavra de Deus. Nosso objetivo, então, do discipulado, de sermos discípulos de Cristo, é proclamarmos o Mestre, anunciarmos o Mestre, sermos como um holofote que aponta a nossa luz para o Mestre e não para a gente mesmo. O Senhor vai nos capacitar, confia nisso. Abra a tua boca. Eu tenho várias histórias tão interessantes, o tempo não nos permite contar, mas houve uma época lá em São Paulo, eu pegava muito táxi, quase todos os dias e às vezes 2, 3 vezes por dia. E eu percebi, sabe o que? Que Deus estava me mandando um ministério para taxista. E durante anos eu tive esse ministério, entre aspas, de pregar o evangelho para taxistas. Aí houve uma vez, e o legal de tudo é que algumas vezes minhas filhas estavam juntas de mim, elas testemunhavam isso. E houve uma vez, já de vários anos com essa prática, o motorista nos levou até em casa, e quando ele estava nos deixando lá, ele virou para mim e falou assim: o senhor realmente não está me reconhecendo, não é? Eu falei: desculpa, querido, eu realmente não me lembro de você. Eu não me lembro nem
quando eu convivo com a pessoa, né? Mas quando minha memória é horrorosa. Então, faz mais ou menos uns 4 anos, o senhor pegou no táxi, o senhor falou de Jesus. A minha vida estava num carro, envolvido em bebida, me separando da minha esposa, e o senhor compartilhou o Evangelho comigo e orou comigo. E eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu queria que você soubesse que a minha vida agora é diferente. Me reconciliei com minha esposa, temos um bebezinho, nasceu um bebezinho depois disso. E eu queria agradecer ao Senhor por ter sido esse instrumento de Deus, por ter me feito conhecer Jesus. Meus irmãos, é a nossa tarefa, mas é mais uma tarefa. Ser reconhecido também como um grande e lindo anjo. Jesus está perguntando para mim, quem você diz que eu sou? Quem é que você diz que Jesus é? Ou será que você não diz nada sobre ele? Isso é muito estranho no meu discípulo, de alguém que se diz você. Faz um compromisso. Você vai acordar amanhã cedo e vai pedir: Senhor, põe teus eleitos no meu caminho e me torna responsável por anunciar o teu evangelho. Você está disposto